nessa alegria de estar aqui conosco para compartilhar a palavra. Mas antes de ir até dar a palavra para ele, eu queria... Tem alguém que nos visita pela primeira vez, que está aqui conosco? Se tiver, né, pode levantar a sua mão, porque você é mais do que bem-vindo, né, se houver alguém. Porque os irmãos da NIB, né, glória a Deus, estão aqui prestigiando e para nós, então, é uma alegria. Tem alguém além deles? Não? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, poderosamente. Eu sei que Deus vai falar ao teu coração. Eu só queria lembrar os irmãos que na terça foi anunciado o curso de maturidade, porém, nós teremos aqui uma reunião com os supervisores para nós tratarmos da questão da conferência, que já está chegando também. Amém? Então, tem muitos assuntos acerca da conferência, para nós acertarmos, né, os últimos detalhes da conferência. Amém? Quantos estão alegres e animados e estão, né, com aquela expectativa da conferência? Aleluia! Eu convidei aqui também o pastor Jefferson, mas também o pastor Segundinho. Daqui a pouco, né, vai ser um prazer. Dá serviço pro Segundinho. Isso. Então, vou dar serviço para ele mesmo. Amém, queridos? Fique de pé, estenda suas mãos. Vamos falar, né, pedir ao Senhor que venha falar os nossos corações através do seu servo, que o Senhor tenha liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, ó Pai, pela vida do teu filho, ó Pai, que se dispôs a estar aqui conosco, ó Pai, para compartilhar da tua palavra. Ó Deus, a tua palavra diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós estamos aqui, ó Pai, juntamente com os teus filhos, ó Pai, da amada igreja, ó Deus da NIB, que o Senhor abençoe esta igreja poderosamente, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando os teus filhos que lá estão, o pastor Segundinho, ó Deus, então, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, para a glória do nome do Senhor. E Deus, fala aos nossos corações nessa noite, continue falando, ministrando aos nossos corações, ó Pai, acerca de um tão importante tema, ó Deus, que é aquele que o Senhor busca, que é os verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, queridos. Deus abençoe. Boa noite. A paz seja com vocês, com cada um de vocês. Amém. Vocês estão bem? Amém? Está todo mundo bem? Dá um sorriso aí, irmão, pelo amor de Deus. Jesus é bom. Eu estava vendo a irmã falando do dízimo aqui, que palavra. Se você não virar dizimista depois dessa aqui, você não vira mais, não. Muito bom. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer maravilhoso estar aqui com os irmãos. E tem uma palavra aqui, creio ser diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Não vou mentir para vocês, eu tinha duas palavras para trazer aqui nessa noite. Uma é o que eu queria trazer, a outra que Deus queria que eu trouxesse aqui. Eu queria pregar a outra que eu queria trazer, mas vamos trazer essa aqui que o Senhor quer. Eu peço aos irmãos, abre o seu coração, abre a sua mente, que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando sobre a tua vida aqui nesta noite. Eu quero que você pegue na sua mão a tua Bíblia. Você vai abrir comigo lá no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos lá no versículo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Procura aí. Se você tem um celular, pode ficar à vontade também, na Bíblia. Vamos ver se vocês estão craque de Bíblia aí. Amém? Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: o homem natural não aceita ou não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então olha só, o homem natural não aceita, não discerne as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas. A palavra julga que é discernir todas as coisas.
O homem que é espiritual, ele consegue perceber todas as coisas. Ele discerne todos os ambientes. Ele discerne todas as coisas. Ele discerne a palavra de Deus. Ele discerne o mundo espiritual. Ele discerne o que está acontecendo à sua volta. Ele não discerne apenas o que está acontecendo na igreja, mas o que está acontecendo no mundo. Tudo que acontece à volta do homem espiritual, ele consegue discernir. Olha, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Aí Paulo ele responde: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? O homem espiritual. O homem que anda no Espírito. O homem que anda no Espírito. E lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, só para completar, diz assim, olha, andai em Espírito. Andai em Espírito. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite, para nós, para os nossos corações. Eu queria falar um pouco sobre adoração. Mas existem alguns caminhos, existem algumas coisas, existem alguns passos que nós precisamos dar para chegar até o nível de adoração. Uma vez eu estava lendo um livro, e o autor desse livro, ele se chama Tom Tenney. Ele escreveu o seguinte, que a adoração é tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pratica que faz Deus sorrir. Tudo que você faz que faz Deus sorrir, você está adorando a Deus. Então, a gente acha que a adoração é só música. Não, não é. Você adora com a sua oferta, com o seu dízimo, quando você ganha uma alma, quando você evangeliza, quando você vem varrer a igreja, limpar a igreja, quando você vem fazer qualquer outra coisa, tudo que você faz no reino de Deus, você leva uma cesta básica para alguém, você está fazendo Deus sorrir, você está adorando a Deus. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, o homem espiritual, ou seja, o homem que tem o Espírito Santo de Deus. Você sabe uma das coisas que nós, e eu falo nós no sentido geral de todas as igrejas, você sabe o que nós perdemos? Hoje, nós gostamos muito de bater no peito e dizer assim, olha, eu sigo a teologia de Calvino, ou eu sigo a teologia de Armínio, ou a minha igreja ela é pentecostal. Outros dizem, não, mas a minha igreja ela é neopentecostal. Outros dizem, não, mas a minha igreja, a minha linha é reformada. Existem várias linhas que você pode seguir, que as pessoas seguem nos dias de hoje. Várias linhas teológicas. Um é Calvino, um é Armínio, um é pentecostal, um é neopentecostal. E um é isso, e o outro é aquilo. E as pessoas estão seguindo linhas diferentes, várias linhas. Existem várias linhas a se seguir. Mas Jesus, ele vira para mim, para você e para nós nessa noite, ele diz o seguinte, olha, andai em Espírito, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Tudo que você fizer na igreja, você pode seguir Armínio, você pode seguir Calvino, você pode seguir quem for. Se você não for guiado pelo Espírito Santo, não vai dar em nada. E o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você e para nós nessa noite, olha irmãos, vocês podem fazer muita coisa aqui, vocês podem fazer conferência, vocês podem fazer marcha, vocês podem fazer qualquer coisa, mas sem o Espírito Santo, sem o avivamento genuíno, vocês não vão fazer nada, só barulho. É só barulho. E Jesus está nos dizendo, olha, vocês perderam alguma coisa. Existe algo que vocês perderam e vocês precisam recuperar isso. E não é teologia. E não é teologia. E não é buscar as raízes de homens, de teólogos. Não, nós precisamos, queridos, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Você sabe por que as pessoas elas pecam? Porque muita gente vive uma vida de pecado? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá, Gálatas 5, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Aquele crente que você conhece, eu tenho certeza que você conhece, que fica sempre um pé na igreja, um pé no mundo, no pecado, sabe, não consegue largar certas coisas, está faltando o Espírito Santo de Deus na vida dele. Está faltando o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos sela para a salvação. Presta atenção nisso, olha, o Espírito Santo de Deus, Ele nos sela para a salvação. Ele tem que ser o primeiro a fazer parte da nossa vida, do nosso culto. Tudo que fazemos, querido, tem que estar regado pela unção e pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia!
É Ele que nos sela, é Ele que nos capacita. E você sabe por que eu estou te dizendo isso nessa noite? Você sabe por que eu estou te falando isso nessa noite? Porque isso o Senhor tem ministrado no meu coração. E Ele está dizendo, as pessoas estão abandonando o meu espírito. As pessoas estão indo após outra teologia. As pessoas estão andando após outros teólogos. Mas estão se esquecendo de andar no Espírito Santo de Deus. Ele precisa fazer parte da nossa vida. Ele precisa fazer parte da nossa caminhada. A Bíblia diz lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, que aqueles que são do Senhor, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então você não vai se sentir filho de Deus, a menos que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Esteja sobre a sua vida. Você sabe por quê? Que muitas vezes a gente às vezes tem dúvida de quem somos em Cristo, porque falta o Espírito Santo de Deus na vida do crente. Se você sobe aqui para tocar, mas você não está cheio do Espírito Santo de Deus, você vai estar fazendo só barulho no ouvido de Deus. Tudo que fizemos na nossa vida, que se não for regado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos estar só fazendo barulho no ouvido de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim, olha, não sufoquem o Espírito de Deus que está em vocês. Não, e esse sufocar é no sentido de você abafar o Espírito Santo. Queridos, preste atenção, os nossos cultos, eu estou falando, porque 99% hoje das igrejas estão assim. E nós estamos aqui, querido, para despertar, nós estamos aqui para sair da inércia. Os nossos cultos têm sido muitas vezes regados por muitas questões teológicas, por muitas liturgias, e não tem nada a ver disso, é certo, nós precisamos de uma teologia, nós precisamos de uma liturgia, nós precisamos de uma programação, mas eu pergunto para você nessa noite, e eu quero que você responda para você, se o Espírito Santo mexer na sua programação, você vai deixar Ele fazer? E se o Espírito Santo mexer na sua programação, na sua grade de programação, e se ele mudar algumas coisas, e se ele tirar algumas coisas de você e colocar outras, e se ele mudar o rumo, e se ele chegar para você e falar assim, irmão, você está querendo fazer isso, mas eu quero que você faça isso que você está querendo fazer é legal, é bom, mas eu quero fazer isso, você me permite eu fazer isso na sua vida? Você me permite eu te usar para fazer isso? Porque Paulo está dizendo aqui, olha, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, discerne todas as coisas. Ele discerne todas as coisas. Mas de ninguém ele é discernido. Normalmente a pessoa que é cheia do Espírito Santo, as pessoas o taxam de louco, de desequilibrado. A gente às vezes faz umas coisas meio doida, meio maluca. Às vezes o Espírito Santo de Deus nos leva às vezes a falar algumas coisas, nos leva às vezes a deixar de fazer algumas coisas. Querido, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus para discernir esse tempo. O tempo que nós estamos vivendo é mau. Lá em Apocalipse capítulo 9, lá fala assim que uma estrela vai cair na terra e vai abrir o poço do abismo. E a Bíblia diz, isso vai acontecer no futuro. A Bíblia diz que demônios vão sair do poço do abismo e vão atormentar os homens por 5 meses. Aí o anjo dá uma palavra assim, olha, mas tem um detalhe. Aqueles demônios, eles vão atormentar as pessoas que não têm o selo do Deus vivo em suas testas, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então é Ele que nos sela, é Ele que nos capacita. E nós estamos falando aqui de adoração. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus encontra-se com uma mulher. E essa mulher, ela tem um diálogo com Jesus e pergunta várias coisas para Jesus. E aí, chega um determinado momento, porque ela tinha uma dúvida muito grande. Porque os judeus, eles diziam que o templo era o lugar sagrado. E os samaritanos diziam que era no monte o lugar sagrado. E ela pergunta, eu vejo que você é profeta. Eu vejo que você é diferente. Então, qual é o lugar sagrado? E aí ele fala, mulher, não é no templo, não é no monte, mas é em espírito e em verdade. Está vendo? Até a nossa adoração, ela precisa ser chancelada pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, querido, o pastor não precisa mandar a gente jejuar.
Sabe, quando a gente não jejua, a gente fica triste. O pastor não precisa mandar você orar de madrugada. Você tem necessidade. É necessidade. O Espírito Santo gera em você e em mim uma necessidade. O pastor não precisa mandar você ler a Bíblia, estudar a Bíblia em casa. Você tem necessidade de ler, de estudar, de meditar na palavra de Deus. Você tem sede. E é o que ele falou para aquela mulher: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Mas sem o Espírito Santo, querido, a gente não vai ter sede. Sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos ficar num deserto. Sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos viver num deserto. E olha, nunca se viu tanta gente vivendo num deserto como nos dias de hoje. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo por dia de gente desesperada, vivendo num deserto. Pessoas vivendo num deserto, a vida virou um deserto. Você sabe por quê, querido? Que muitas das vezes essas pessoas estão num deserto, está faltando Espírito Santo. E a culpa não é delas, não. Muitas vezes a culpa é nossa, nós líderes. Porque a gente, às vezes, não permite ou não facilita que essas pessoas tenham um encontro real com o Espírito Santo. A gente fica prendendo, segurando elas. Sabe, a gente fica, não, o Espírito Santo aqui não vai agir, não. E eu não sei se você sabe, mas você impede, sim, o Espírito Santo de Deus agir. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito do profeta, o Espírito de Deus que está no profeta, é sujeito ao profeta. Então o Espírito de Deus só vai fazer nessa igreja aquilo que o pastor permitir que o Espírito Santo de Deus faça. O Espírito Santo de Deus vai fazer lá na NIB o que o pastor Segundinho permitir que ele faça. O Espírito Santo de Deus vai fazer na Assembleia aquilo que o pastor da Assembleia permitir que o Espírito Santo de Deus faça. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, ele não chuta a porta de ninguém. Ele não vai invadir a igreja de ninguém. Ele não vai invadir a sua vida. Mas eu quero te dizer, ele quer entrar nela e fazer diferença. Ele vai mudar conceitos e valores na sua vida. Ele vai. Apocalipse capítulo 3, ele fala assim: olha, eu estou à porta, estou batendo. Você sabia que esse versículo, Jesus não prega, que Jesus, quando ele escreve, ele manda João escrever esse texto, ele não mandou escrever, foi para a igreja, não foi para o crente no ímpio, não foi porque está desviado, não foi porque está longe lá, que não conhece Jesus. Ele escreve para a igreja. A igreja, Éfeso, Esmirna, Tiatira, as cartas das igrejas de Apocalipse. Deus escreveu o Apocalipse para a igreja. E Ele está dizendo para uma delas: eu estou à porta e bato, eu quero entrar, mas você precisa me deixar, porque eu não arrombo nada, eu não pulo a janela, eu não chuto a porta. Quem faz isso é o diabo, mas Jesus não faz. E Ele quer, querido, fazer nova todas as coisas na sua vida. Mas a obra que tem que acontecer na sua vida não vai ser o pastor que vai fazer, não vai ser o líder que vai fazer. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, na sua vida, é só o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Então Paulo está dizendo: sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se apaixone por Jesus. Se apaixone pelo Espírito Santo de Deus. Querido, não se contente em viver um cristianismo apenas religioso. Tenha experiência com Deus. Tenha experiência com Deus. Me parece, não estou enganado, me parece que a pastora Manuelina veio aqui ontem, não veio? Ela estava me contando um testemunho, quando ela era criança, adolescente, lá em Itaúna, num lugar chamado Brejo Alegre. Eu já fui pescar lá. É um lugar lindo, maravilhoso. Ela me dizia que eles foram fazer evangelismo naquele lugar quando eles eram adolescentes, numa rural. A rural desceu lá no Brejo Alegre, desceu ela, mas que um monte de menino, adolescente, para evangelizar. O pastor da igreja quadrangular de Itaúna, ou Divinópolis, não lembro mais, acho que é Itaúna mesmo. E aí na hora que ela me falou, depois vocês podem perguntar a ela com um dia que ela vinha aqui. Aí ela diz que quando ela desceu do carro assim, que eles começaram a andar, a marchar naquelas ruas do Brejo Alegre, apareceu Satanás na frente deles, materializado em pessoa, de terno e gravata. Para todo mundo ver, apareceu na frente deles assim, falou: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo isso aqui? Isso aqui é meu. E eles estenderam a mão e oraram, e expulsaram, e foram, e ganharam muitas almas para Jesus. Isso, irmão, você só faz pelo Espírito Santo de Deus. Você só enfrenta o diabo e o mundo espiritual no Espírito Santo de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, o diabo ele só bate o pé e todo mundo cai.
O Espírito Santo de Deus, ele precisa fazer parte da nossa vida. Nós não vamos conseguir adorar a Deus a menos que seja em espírito e em verdade. Tudo que você fazer, querido, tem que ser regado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que fazemos. Tudo que fazemos. Eu quero deixar um desafio para você aqui nessa noite. Para nós, para mim. Jesus ele diz através de Paulo, sejam cheios do Espírito Santo. Comece a ser cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu começo a ser cheio do Espírito Santo? Comece a buscar avivamento sobre a tua vida, sobre a tua igreja. Comece a buscar avivamento. Querido, presta atenção. E eu falo isso aqui com muito respeito e com muito carinho. A marcha para Jesus, ela é importantíssima. Porque ela quebra barreiras, ela quebra principados e potestades. Quando você marcha, você está fazendo um ato profético. Só que a marcha para Jesus, ela não traz avivamento. Show gospel, você pode pagar caro para um cantor gospel vir aqui, o melhor cantor gospel, ele vai vir, vai fazer o show dele, vai pegar o dinheiro dele e vai embora. Show gospel, eu nunca vi avivamento começar com show gospel. Avivamento começa com oração, joelho dobrado. Joelho dobrado lá na sua casa. Pega a sua família, faz igual eu estou fazendo lá em casa. Pega a sua esposa, seu filho, faz um culto na sua casa. E levanta um altar na sua casa. Levante um altar na sua casa, começa ali, ó. Seja cheio na sua casa. Sabe, para você vir aqui e não ficar simplesmente sugando, mas vem aqui para derramar na vida das pessoas. Venha para a igreja para derramar, venha na igreja para transbordar. Eu brinco lá na igreja, lá na Líbia, lá que toda vez que eu venho para a igreja, eu venho com a palavra. Porque às vezes um pastor não pode pregar, a gente está ali preparado para pregar. E teve um dia desse que aconteceu isso. Ele me ligou 6 horas da tarde, falou, pastor, eu estou passando mal, se vira aí nos 30. Sabe? A gente tem que se apaixonar, querido, por Jesus novamente, pelas coisas de Deus. Eu estou trabalhando lá com Euronides, ali, vocês conhecem Euronides. A gente mais fala das coisas de Deus lá do que trabalha. Eu estou até com medo de ele me mandar embora por causa disso. Pergunta para ele, você vê o tanto de gente que manda mensagem o dia inteiro para mim. Pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo oração, pedindo conselho. O povo está sedento, tem um povo sedento aí, pastor Denilson. Tem um povo sedento. E nós precisamos ajudar esse povo. Os discípulos estavam ali reunidos, Jesus pregando para uma grande multidão. E aí Jesus, o povo começa a ouvir aquele monte de estômago roncando. Chegaram para Jesus e falou, Jesus, despede essa turma pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor. Porque esse povo vai começar a querer comida aqui, não tem comida, e vai dar uma briga, uma confusão. Jesus vira para ele e fala assim, dá vocês de comer. Dá de comer. Dá de comer. O Senhor nos deu uma missão, querido. E aqui agora eu estou falando principalmente para você que é líder dessa igreja, que tem algum ministério aqui nessa igreja. É você que vai alimentar, é você que vai alimentar esta nação espiritualmente. O Espírito Santo de Deus está sobre você. E somente através do Espírito Santo você vai conseguir pregar e evangelizar e ganhar uma alma para Jesus. Você sabe por que hoje em dia é tão difícil a gente ganhar uma alma para Jesus? Porque a Bíblia diz que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E se não há Espírito Santo de Deus, não há convencimento do pecado. Então olha quanta coisa, querido, nós estamos perdendo por às vezes nós sufocarmos o Espírito Santo de Deus, como está lá em 1 Tessalonicenses 5. Paulo fala, não sufoquem o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Não sufoquem. Isso eu nem cheguei ainda nos dons espirituais. Por que você acha que você não vê mais cura hoje na igreja como víamos há muitos anos atrás? Será que Jesus mudou? Será que Jesus mudou? Agora ele é light? Não, queridos, é nós, somos nós. Não há mais desejo, aquela busca de andar e viver no Espírito. A Bíblia fala que tem dons de cura, dons de revelação, dom de profecia, dom de línguas, dom de um monte de coisa. Isso são os dons espirituais, sem falar os dons ministeriais de Efésios. A Bíblia diz que uns ele levantou para profetas, outro para apóstolos, outro para evangelistas, outro para mestres, outro para pastores. Isso só é mediante o Espírito Santo de Deus. O chamado que você tem pastoral, o chamado que o Senhor recebeu é pelo Espírito Santo de Deus.
O homem natural, ele não consegue se dispor a fazer a obra de Deus. A única coisa que faz o homem se levantar e marchar nessa terra e ir atrás de uma voz é o Espírito Santo de Deus. Ele falou para Abraão: sai da sua terra e vai para um lugar que eu te mostro. Sai do seu comodismo e vai. E eu profetizo sobre a tua vida nesta noite. O Espírito Santo de Deus vai começar a incomodar você. Eu espero que Ele te incomode na sua casa. Ele não vai te deixar dormir enquanto você não orar de madrugada lá e clamar. Quando eu me converti, a gente tinha um desejo, sabe, de ser batizado com o Espírito Santo. A gente orava, né, pastor? De meia-noite até 6 horas da manhã para ser batizado com o Espírito Santo. Hoje em dia as pessoas não sabem nem o que é Espírito Santo mais, irmã. Queridos, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Paulo fala: o homem, aquele que anda no Espírito, ele discerne todas as coisas. Tem muita coisa que está acontecendo na sua vida que talvez você não está discernindo, porque talvez esteja faltando o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu estava trabalhando, foi em 2019. Eu estava bem desgastado no meu trabalho. Eu estava na igreja Bethesda. E eu cheguei para a pastora Manuelina e falei: pastora, eu vou sair do meu serviço, eu não estou aguentando aquilo mais. E ela virou para mim e falou assim: não sai. Ela falou de jeito, brava, não sai. Eu falei: por quê? Porque você não sabe o que vai vir em 2020. Eu falei: misericórdia, eu vou ficar. Aí veio a pandemia. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Me lembro que no culto de virada de 2019, nós fizemos um ato profético na igreja. Ela distribuiu um óleo ungido para cada um de nós. E falou para nós: não esqueça disso, vocês podem perguntar ela no dia que ela vir aqui. Unjam a casa e os portões de vocês, porque o espírito da morte está vindo aí para passar sobre a terra. E nós nem sabíamos o que era pandemia ainda. E logo na virada estourou a pandemia. Isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus. Ele está trabalhando, querido. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Tem uma música que diz assim: pode morar aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus morar na sua vida. Você vai ver que tudo aquilo que você luta todo dia para você largar, você vai ver que com o Espírito Santo de Deus você não vai lutar mais para largar aquilo. Ele mesmo vai mudar, Ele mesmo vai te tirar, Ele mesmo vai mudar as circunstâncias na sua vida. Aquele pecado que você não consegue largar, o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, você larga na hora. A minha avó fumou 50 anos. A minha avó fumou com 50 anos da vida dela. Ela converteu já idosa. No dia que ela se converteu, ela parou de fumar no mesmo dia. No mesmo dia. Querido, Deus fala. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de visões. E nós paramos de ter essas experiências com Deus, Adriana. Paramos. O Espírito Santo de Deus, muitas das vezes, Ele está louco para entrar na igreja, nas nossas igrejas. Ele está querendo entrar e fazer um reboliço na nossa vida, quebrar nosso protocolo, quebrar nossa programação. Mas muitas vezes nós não deixamos que Ele faça, sabe por quê? Queremos ter o controle de tudo o tempo todo. E quem anda no Espírito, querido, você não tem mais controle de nada. É o Espírito Santo de Deus que controla a sua vida. E a palavra que eu quero deixar para você nessa noite: seja cheio do Espírito Santo. Não sufoque o Espírito Santo de Deus na sua vida. Comece a buscar com intensidade o Espírito Santo de Deus. E se você não é batizado, comece a buscar. Lá na sua casa mesmo, ou na igreja, onde for. Tenha desejo de orar, de buscar ao Senhor. Tenha desejo de andar em santidade. Quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, a gente fica forçando essas coisas. Mas quando você tem prazer. Essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem prazer nas coisas de Deus. Você não tem prazer mais nas coisas do mundo, você tem prazer na casa do Senhor. Você não tem mais prazer numa música secular. Pastor, é pecado escutar música secular? Não, algumas não. Mas a questão não é isso, a questão é que, às vezes, onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu prazer? Onde é que está o seu coração? Seu coração, onde é que está a sua paixão, o seu amor? Isso tem que estar nas coisas de Deus, querido. Vai ter um seminário agora, sabe? Venha, participe desse seminário. Deus vai falar com você.
Quem sabe isso já é algo que Deus já está movendo aqui na igreja de vocês, para levar vocês para um outro nível, porque Deus quer levar sempre a gente para um outro nível. Há 3 meses atrás, ali na casa da pastora Renata, inclusive vocês podem chamar ela para pregar aqui, viu? Chama a pastora Renata para pregar aqui. Um dia, há 3 meses atrás, 3 ou 4 meses atrás, o Senhor nos deu uma palavra, para a gente estar fazendo um discipulado lá na casa dela. E vários irmãos participaram conosco. O tema do discipulado era justamente esse: curados para servir. Curados para servir. E eu quero aqui dar só um spoilerzinho do que falamos lá, para a gente terminar aqui. Em um determinado momento, Jesus está andando. Presta atenção. Jesus está andando para curar a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Os discípulos foram lá e falaram: mestre, a filha do Jairo está acamada, ela está à beira da morte. Jesus fala: vamos lá. E vai Jesus, Pedro, Tiago e João andando. Aquela menina tinha 12 anos de idade. Eles estão andando, marchando na casa de Jairo. E Jairo todo feliz. De repente, no meio do caminho, a multidão aperta Jesus. E no meio daquela multidão tinha uma mulher, que não por coincidência sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Olha só, Jesus está indo curar uma menina de 12. E no meio do caminho, uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E aquela mulher, ela estava desesperada. Ela falou assim: olha, se eu encostar apenas na barra do vestido dele, eu vou ser curado. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso que ele olhe para mim, eu não preciso que ele faça, sabe, eu não preciso que ele coloque a mão em mim, porque eu sou impura. Mas se eu tocar na barra do vestido desse homem, eu vou ser curada. E a multidão dali, aperta daqui, aperta de lá, e de repente ela se joga no chão, e ela toca na barra do vestido de Jesus. E Jesus manda todo mundo parar naquele mesmo momento. Para tudo. Jairo desesperado: mestre, vamos lá para minha casa, minha filha está morrendo. E Jesus falou: para agora, alguém me tocou, alguém encostou em mim. E aí Pedro dá uma risada e fala: Senhor, você está de sacanagem com nós aqui, está todo mundo te apertando, Senhor. E Jesus fala: não, alguém me tocou diferente, de mim saiu poder, saiu virtude. Quem foi que me tocou? E a mulher fala: Senhor, eu acho que fui eu, porque eu fui curado aqui. E Jesus fala: filha, vai, a tua fé te curou. E Jesus continua. E aquela mulher sai pulando e dando glória a Deus. E aí Jesus chega na casa de Jairo. E aí os empregados de Jairo e aquelas, as carpideiras, aquelas mulheres que ficavam ali chorando, eram pagas para chorar pelo defunto, chegam para Jesus e falam assim: ó, você pode ir embora, não precisa vir aqui mais não, já morreu, Jairo já morreu. Aí Jairo vira para Jesus com o cheio de lágrimas e fala: Senhor, tá vendo? Se não fosse aquela pausa ali. E Jesus fala: calma, rapaz. E aí eles entram na casa, aquele monte de gente chorando. Jesus manda tirar todo mundo dali. Você sabe por que Jesus manda tirar todo mundo dali? Espírito Santo. Aquele que anda no Espírito discerne o ambiente. Você consegue discernir o ambiente que você está, o ambiente da sua igreja, da sua casa? Aquele que anda no Espírito discerne todas as coisas. Jesus discerniu aquele ambiente. Tinha muita gente incrédula ali. Ele falou: preciso dar uma limpada nesse lugar aqui. Pode mandar todo mundo sair. Deus, Ele é Deus dos ambientes. Quando Jesus queria orar e falar algumas coisas com Deus em secreto, algumas coisas muito importantes, Ele ia para o monte. Ele ia para o monte orar com os discípulos. Ele não levava todos os 12, ele levava só 3. Porque quem anda no Espírito discerne o ambiente. Ele discerne o ambiente. Deus, Ele está em todos os lugares. Mas quando Deus quer falar com a gente precisa criar um ambiente para Ele falar com a gente. Por isso que tem um louvor aqui antes da palavra. É preciso criar um ambiente de adoração. Jesus discerniu aquele ambiente. Tem uma vez que Jesus foi curar um cego e ele teve que tirar ele para fora do arraial. Você sabe por quê? Por causa do ambiente. Era um ambiente de incredulidade. Jesus tira ele de lá e fala: não, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, aqui não é o lugar. Vamos para outro lugar. Ele discerniu o ambiente. Aprenda a discernir o ambiente onde você está. Aprenda a discernir quando Deus está falando com você. Aprenda a discernir até quando o inimigo está soprando. Isso é tudo através do Espírito Santo. E aí ele chega na casa de Jairo. E a filha dele está morta. Jesus então, ele manda ela levantar. Ele dá uma ordem: menina, levanta.
E ela se levanta. E na mesma hora ele vira para os discípulos e fala: olha, dá a ela de comer. Sirva a ela. Essa mulher do fluxo de sangue, espiritualmente ela tem um significado. A filha de Jairo também ela tem um significado. Presta atenção, leva isso para a tua casa nessa noite. Aquela mulher do fluxo de sangue representa a nossa geração. Representa a minha geração, do pastor Denilson, do pastor Elton. Nós que somos mais velhos na fé. Que já fomos machucados. Que já fomos surrados, humilhados. Muitas vezes perdemos tanta coisa, inclusive até a própria presença de Deus, por conta das experiências ruins que nós tivemos na vida. Mas a nossa geração, que está sangrando, que está machucada, a nossa geração precisa ser curada. Você sabe por quê? Porque Deus não vai levantar a próxima geração se não curar a nossa. Eu aprendi isso num livro que eu estava lendo, do pastor Luiz Hermínio, ministrando nesse discipulado. Inclusive o título do livro é Curados para Servir. E ele fala assim: olha, nós somos a geração dessa mulher. O Senhor não vai transformar a próxima geração se não curar a nossa. E um detalhe, a próxima geração é Ele que vai até a ela. Mas a nossa geração é nós que vamos ter que ir até Jesus. Nós já sabemos o caminho, eles ainda não sabem. Então Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para você: você está ferido, você está machucado. Vá, se jogue, se lance aos pés de Jesus. Seja curado por Ele. Para que depois você se levante e vá ser usado por Deus para levantar a próxima geração. Jesus não vai levantar a próxima geração, Ele não vai curar a próxima geração, Ele não vai ressuscitar a próxima geração, se não nos curar primeiro, porque todos nós estamos machucados, feridos, ferido com pastor, ferido com igreja, ferido com a própria experiência, com o próprio batido de todo dia de igreja. Muitas vezes a gente vai se ferindo, e a gente não é curado, e a gente só vai ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode nos curar, Ele é o único que pode te curar, Ele é o único que pode te levantar. A Bíblia diz que o reino de Deus não consiste apenas em palavra, mas em poder de Deus. Poder de Deus. Então nessa noite, querido, eu te falo, em nome de Jesus, se apaixone pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele entrar. Coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração. Fala assim: Senhor, pode morar aqui. Podes morar aqui, Senhor. Espírito Santo, pode morar aqui. Espírito Santo, faça algo em mim. Espírito Santo, me dá fome, sede da Tua presença. Espírito Santo. Tem muitas doenças. Às vezes você está aqui enfermo, querido. Tem doenças, tem problemas, tem enfermidades que só o Espírito Santo de Deus entrando na sua vida, Ele já faz. Você já é curado. Você já é renovado. Você já é restaurado. Você está aqui todo dia cantando, adorando a Deus. O Pai está à procura. E eu quero te dizer uma coisa: ninguém procura algo que está fácil de achar. Ninguém procura algo que está fácil, que tem sobrando. Se Ele está à procura é porque está difícil. E a Bíblia diz, o Senhor dizendo para aquela mulher: o Pai está à procura. Ele está buscando, Ele está procurando. Jesus está buscando nessa noite. Ele está olhando para você, está te vasculhando, está dizendo: olha, eu preciso encontrar o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Você sabe o que é adorar em espírito e em verdade? É quando você vem aqui e às vezes sua luz está cortada lá na sua casa, e você vem aqui e você consegue dar glória a Deus. É quando você está desempregado, você vem aqui e você consegue adorar a Deus. É quando você vem aqui, querido, e talvez dá uma bagunça, uma desordem na sua vida. Quando as pessoas estão se levantando contra você, e você vem e consegue adorar a Deus. Quando está tudo às vezes dando errado na sua vida, e você vem e você consegue adorar a Deus. Isso é adorar em espírito e em verdade.
O verdadeiro adorador, ele não depende da circunstância, ele não depende do governo para adorar, ele não depende da economia para adorar, ele não depende da igreja para adorar, ele adora. E se a igreja está fria, ele adora mais ainda, para pôr fogo na igreja. Aleluia. Fique sobre seus pés, vamos adorar o Senhor. Aproveite esse momento, aproveite esse momento, comece a buscar o Senhor, busca renovo. Busca renovo do Senhor. Busca agora a presença do Senhor. Sabe, quebra o protocolo aqui nessa noite, querido. Mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. A Bíblia fala que ali tinha algumas virgens esperando pelo noivo. E como o pastor Jefferson disse, muito bem dito aqui nessa noite,
Algumas estavam ali cheias do Espírito Santo, com as suas lamparinas cheias, mas algumas não. E no período que elas saíram para se encher do Espírito Santo, porque não se fica cheio do Espírito Santo da noite por dia, mas se tem que gerar uma vida, tem que se construir uma vida cheia do Espírito Santo. E elas não tinham mais tempo para isso, porque não se pode derramar o Espírito Santo sobre a vida da pessoa e ela simplesmente ficar cheia. Mas o noivo espera por uma noiva madura, que não tem medo dos olhos de fogo do noivo. Oh! Que possamos gerar, que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos estar maduros para quando o noivo chegar, para que possamos estar preparados para recebê-lo, e que não tenhamos medo dos olhos de fogo. Que possamos estar preparados. Tem fogo nos olhos, eu não. Que era lindo assim, e que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Diga ele! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, não aceite nada menos do que a presença de Deus. Você sabe por que tem muita gente inconformada na igreja espiritualmente? E eu fico feliz que hajam os inconformados. Sabe por quê? Tem uma música que a gente canta que diz assim, olha, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Então quem já conhece, quem já conheceu, quem já teve experiência com Deus, querido, não aceita menos do que a presença de Deus. Então seja cheio do Espírito Santo. Viva em novidade de vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Jesus quer fazer algo novo, algo grande na sua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E você vai ver, você vai ter experiência com Deus. Jesus te chamou, não foi só para sentar em banco de igreja, mas para ter experiência.
Ele não te chamou para ser calvinista, mas para ser cheio do Espírito Santo. Ele não te chamou para ser pentecostal, nem neopentecostal, nem reformado, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é Ele que gera vida em nós. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, continue nessa fé. Continue cheio do Espírito Santo. Não perca isso por nada. Não troque, não barganhe isso por nada. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não apague o Espírito Santo de Deus que está em você, mas deixa dele falar, deixa ele agir, deixa ele transformar a sua vida. Tenha experiência com Jesus, tenha experiência com o Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz, seja cheio do Espírito Santo. Amém.